prosseguiremos com a leitura do livro A Saga dos Elohins, Missão Auridium. Fez-se necessário ajustar a forma de marcação do tempo para melhor compreensão do audiolivro. Entretanto, a autenticidade da obra foi mantida. Capítulo 8. O sonho-visão de Kalu, a Batalha dos Celestiais. Bastante cuidadoso quanto ao processo de hibernação de seus pupilos, Eldoranque exclamou: Bem, eu sugiro que nesta tarde, enquanto finalizo os aprestos nas câmaras de estase onde irão hibernar, vocês se nutram com pouca quantidade de algo leve, como frutas, sucos, legumes, verduras. Depois, bebam mais uma dose do elixir, tomem um relaxante banho quente e vistam uma roupa confortável para suas 48 horas de sono profundo. Se apresentando tensos, porém confiantes, Haroldo e Arquissênio logo seguiram para o laboratório biomédico. Com eles, o guardião de Terax ia ao meio a lhes instruir. Vejo que cumpriram as orientações ipsis literis. Não se preocupem, será como se fossem dormir. Além do que, permanecerei em prontidão por vocês, monitorando e zelando para que tudo ocorra com sucesso. Agora, estou certo que irão gostar bastante do que tenho a lhes dizer. Enquanto estiverem hibernando, avançaremos com a crônica. Ao saber de tal proeza, depressa Haroldo indagou. Mas isso é fantástico, quase inacreditável. E como isso será feito? Então Eldoranque respondeu aos seus protegidos, que apresentavam expressões de espanto, mescladas de satisfação e alegria. Bem, o processo não é tão simples de explicar como é seu procedimento. Basta dizer que será por meio de ondas sinápticas de quark gluon. No momento em que vocês atingirem o estado mais profundo de adormecimento, eu passaria a lhes transmitir o sonho-visão de Kalu. Deste modo, os jovens idosos foram assentados para dormirem. E pelo acionamento de um único botão, as já programadas câmaras dos arqueólogos baixaram a campânula, liberaram um gás indutor de sono e reduziram a temperatura interna. Confirmando nos monitores que Arquissênio e Haroldo haviam penetrado na terceira camada do sono, Eldoranque começou a transmitir o sonho e visão de Kalu para ambos através das ondas quark gluon. Na era original, quando acima e o abaixo ainda não haviam sido chamados à existência, quando os celestiais dos céus ainda não haviam sido constituídos nas alturas, quando as águas primordiais ainda não haviam sido formadas, quando o anel de Terã também não existia como divisor das águas e dos celestiais do acima e do abaixo, então, pela ideação de Meikapal, Taissun surgiu do éter para reinar sozinho na vazia e vasta imensidão. No vácuo só existia Taissun, o engendrador primitivo, o solar amarelo. Depois, mediante seus ventos mágicos, Taissun lançou um hábil e divino conjuro, fazendo com que as águas primitivas surgissem e se mesclassem. Iluminando o profundo e escuro vazio, o solitário Taissun deu vida a um intenso sonho. Forjou um celestial para ser seu companheiro e o nomeou de Terã, vida primordial. O engendrador Taissun não se cansava de contemplar o celestial da vida. Seu companheiro criado era magnífico, e sua admirável beleza aquosa refletia uma auréola azulada. Com o tempo, Taissun forjou o pequeno Makiuri para cavalgar ao seu redor e o alocou como seu mensageiro para levar prendas a Terã. Um presente resplandecente concedeu Taissun ao seu estimado consorte, um radiante e imperecível metal, para que só ele o possuísse, o Auridium. Posteriormente, o engendrador Taissun decidiu gerar 2 filhos divinos das águas do abaixo, onde ele e seu adorado companheiro Terã poderiam acalentá-los. Por motivo dessa amizade célica, Taissun cunhou os celestiais Hansa e Raniza e lhes fez por morada a região do abaixo, entre ele e Terã, para estarem juntos como uma parelha harmoniosa. Antes que Hansa e Raniza tivessem amadurecido em idade e em estatura, os celestiais Ikarg e Izikarg foram formados por Taissun das águas do acima. Ultrapassando a seus irmãos em dimensão, Ikarg e Izikarg também foram forjados como Díade Celestial e, como um filho nos céus distantes, nasceu Kan, como um herdeiro. Depois, para ser parceiro de Kan, foi formado Cantu, como seu análogo em estatura,
e a morada de ambos foi estabelecida como fronteira das águas superiores. Deste modo, Taisum constituiu sua família, criando 3 díades celestes nas 2 regiões, do abaixo e do acima, para coexistirem com o pequenino Makiuri e seu almejado Terã. Aquele era o tempo antes dos tempos. Elumak ainda não havia se apresentado à família do Solar Taisum. Nesta ocasião, as águas celestes jaziam mescladas. O anel de Terã ainda não existia para separá-las nas definidas regiões do abaixo e do acima. O aspecto de Terak sequer tinha sido invitado a ser, e nem mesmo as voltas célicas estavam de tudo delineadas. Os destinos dos celestiais não estavam firmemente decretados. Os renovos criados pelo afogueado Solar Taisum se agrupavam e se distanciavam através de caminhos erráticos. Ao engendrador primitivo não lhe aprazia as detestáveis e desagradáveis trilhas de seus rebentos celestiais. Mesmo apresentando seu curso estável, Terã não conseguia descansar, sentia afrontado. Enfurecido, Terã formou um agrupamento de aguerridos satélites para que se mantivessem ao seu lado contra os erráticos filhos de Taisum. A multidão criada era composta de 9 guerreiros rugientes e terríveis: Kuru, Karangan, Kiris, Kuing, Volanar, Folkan, Yeris, Caron e o primogênito e destemido Hiya, que se perpetrava por chefe entre eles. Quando os celestiais souberam da notícia, se reuniram em conselho a deliberarem sobre o perigo. Diziam-se entre si: Hiya foi elevado em estatura. Seu mando alcançou até o nível de Makiuri. Em seu íntimo foi gravada uma ordem da fortuna para que estabeleça sua própria volta. Terã instruiu ao seu vástago lunar Hiya para nos combater. Alarmados, os intimidados celestiais se questionaram: quem resistirá à fúria de Terã? Quem se fará por nosso herói e defensor? Mas nenhum deles se adiantou em suas voltas. Ninguém se apresentou a levar uma arma para a batalha. Naquele tempo, foi engendrado um celestial no âmago da vastidão profunda, na imensidão do distante obscuro. Ele nasceu em uma câmara de sortes, um lugar dos destinos, e por ideação do hábil Criador, foi forjado como primogênito de Helsum, o Solar Rubino. Conhecido como Rubiô, este imponente celestial se apartou de seu conceptor Helsum e do profundo além do mundo, onde foi concebido, se arremessou ao incógnito. Em seu arrebatamento, ele levou em suas entranhas um presente do Criador, sementes de vida anime e a alfa anime. Sentindo-se solitário e com frio, o celestial Rubiô cruzava a gelada e vazia imensidão do espaço. O vagante esquadrinhava os céus em busca de uma acalentada família. Sem conhecer seu fadário, Rubiô prosseguia em direção à família de Taisum. A sempre atenta Cantu foi a primeira em espreitar o errante celestial. A atrativa figura de Rubiô resplandecia uma esplêndida luz rúbida com raios afogueados, e seu varonil caminhar era senhoril. O celestial Cantu, que se antecedeu em vislumbrá-lo, e de cujo peito nenhum rebento ainda havia mamado, refletia deslumbrado ante a majestosa visão. Com seu curso extremamente alargado e sua volta ultrapassando a dos outros celestiais, certamente este é o mais elevado de entre todos nós. De forma acelerada, Cantu lhe chamou em sussurros: vem comigo, seja o meu companheiro de circuito, deixa que eu seja seu amigo. Depressa Cantu se avivou e arrojou sua rede para dar as boas-vindas ao forasteiro, fazendo seu rumo adequado ao seu propósito. Suas palavras encheram de orgulho o coração do recém-chegado. Aquele que o desejava o fizera altivo. Agitando seu torso em agradecimento, um fogo divino fulgurou entre eles, e o fascínio alterou o rumo do peregrino. Mas flanqueando a força do celestial Cantu, logo Rubiô se libertou de sua atração, mostrando sua face a Khan. Quando o sábio Khan o viu, ele declarou exaltado: oh, meu filho, meu grande filho, eu te confiarei para nossa liderança. Eu lhe darei uma hoste de servos para caminhar ao seu lado. Você será conhecido pelo seu largo cruzamento. Que Lumak seja seu nome a partir de agora. Então o celestial Khan se prostrou perante Rubiô, voltou seu rosto ante o largo passo do celestial Rúbio e, inclinando-se, abrandou sua rede e concedeu 4 servos lunares para formarem a armada de Lumak.
Quando os 4 membros lunares, Onuá, Mirtes, Oxup e Lalin, brotaram em seus flancos, a cabeça de Lumak se expandiu ao dobro e sua estatura evoluiu em tamanho. Com o coração ribombando de alegria, Kan anunciou ao seu correlato predecessor, Ikarg, a chegada de Lumak. Para tratar disso, Ikarg enviou o Nano, que habitava o seu contorno, como emissário a responder a Kan com vastas palavras de sabedoria. E assim, para que se atribuísse uma tarefa a Lumak, Ikarg encarregou ao Nano que pusesse voz ao que havia sentado em seu peito e a Kan lhe dissesse assim: O primogênito celestial Terã, que antes nos gostava, agora nos detesta. Bem enfurecido e cheio de ira, Terã pôs em pé uma hoste de guerra. Uma novena de combatentes parte ao seu lado contra nós, seus irmãos celestiais. E dentre eles, elevou Riá com poder e o marcou no peito um destino sem mérito. Entre nós, não há um só celestial que possa enfrentar sua malevolência. Sua armada pôs medo em todos nós. Que o caminhante Lumak se converta em nosso vingador. Que ele subjugue Terã e que salve nossas vidas. Apressadamente o pequeno Nano partiu para Kan, e prostrando-se ante ele, confiou-lhe as palavras do anelado Ikarg. Kan repetiu a Lumak a proposta de seu predecessor, revelando-lhe a mensagem de Nano. Lumak escutou maravilhado os termos propostos, mas ficou abismado quando ouviu falar do bárbaro que desejava devorar seus irmãos. Sem dizê-lo, seu coração já o tinha impulsionado a sair contra Terã. Então, tendo Nano por testemunha, Lumak abriu a boca e proferiu a Kan: Se eu tenho que vencer Terã em combate para salvar suas existências, então que se convoque uma assembleia para proclamar supremo o meu destino entre os celestiais. Que todas as divindades concordem, em conselho, em me nomear seu líder e se submeterem ao meu mando. Deste modo, decretou-se um fadário para Lumak, que ele partisse em sua campanha, seguindo em frente, rumo ao poderoso e hostil oponente. Quando os celestiais Hansa e Rhanis ouviram isto, gritaram angustiados: Esta demanda nos é estranha, e não logramos a compreensão de seu sentido. Mas os celestiais que decretam as sortes, consultando-se entre si, decidiram por manter Lumak como seu vingador, e para ele decretaram uma estrela exaltada. Unidos e reunidos, os poderosos celestiais definiram as últimas palavras de ordem. A partir de agora, os mandatos de Lumak, o celestial Rúbil, serão inalteráveis. Que nenhum de nós, celestiais irmãos, se eleve para transgredir os limites de Lumak. Que o grande celestial Lumak seja nosso vingador. A seguir, os prestigiosos celestiais forjaram para Lumak um caminho principesco para que ele avançasse contra Terã e lhes deram suas bênçãos. E municiando Lumak para a pugna com outros terríveis guerreiros, Ikarg forjou-lhe mais 3 agressivos lunares, o Kufa, Shamol e Izivungo. Por sua vez, Izikarg conferiu a Lumak o enérgico lunar de Trão para alargar sua intensa rede para envolver Terã, ajeitando também uma ardorosa chama ao corpo do Vingador. Desta forma, Lumak, o hercúleo Senhor Rúbil, partiu para a batalha celestial estabelecida pelas sortes. Seguiu seu novo rumo em direção ao terrível Terã, que o encarou e com seus lábios pronunciou um esconjuro indizível. Ao ouvir a conjuração, o combatente Lumak coligou Lalin e Onuá como manto de amparo, e tendo sua cabeça laureada de uma admirável radiação, pôs-se à marcha. E enquanto se precipitava como uma tormenta em direção ao veemente Terã, com um brado de batalha, Lumak fixou Mirtes à sua direita e à sua esquerda confiou a Oxup. Então, preparado para o confronto acompanhado de sua hoste de auxiliares, os 8 lunares, Lumak atirou-se rumo ao celestial Terã. Os celestiais que elevaram Lumak formaram vorazes redemoinhos junto ao Rúbil Celestial antes dele seguir seu aguerrido caminho. Lumak avançou sozinho para examinar seu adversário Terã com seus ajudantes e para fazer um juízo dos planos de Riá, o capitão da hoste de Terã. Ao ver o valente Riá, a vista de Lumak ficou nublada. No ínterim em que ele observava, o assombro lhe distraiu a direção, seu rumo se transtornou e seus atos se confundiram. A confraria de servos de Terã, que estreitamente o rodeava, tremia de pavor.
O primogênito de Taissun estremeceu em suas raízes e, emitindo um rugido poderoso, espargiu um feitiço sobre Lumak, envolvendo-o com seus encantos de atração. A sorte havia sido lançada. A batalha era inevitável. Cara a cara se encontraram Teran e Lumak, os dois primogênitos celestiais engendrados por diferentes solares. Em busca de vantagens no terrível e singular combate, os audaciosos e vigorosos celestiais da vida avançavam um contra o outro, aproximando-se do campo de batalha. Depressa o celestial Rúbil, aclamado como Senhor Lumak, estendeu sua rede para envolver seu oponente e a lançou. O combativo Teran esbravejou com fúria e, como que imobilizado por uma força descomunal, perdeu os sentidos. O Kufa, que tinha estado na retaguarda, se adiantou a Lumak e, ante o rosto de Teran, se lançou. Teran abriu a boca para tragar ao corajoso Kufa, mas não pôde fechar os lábios. O audaz Kufa carregou sua fúria contra o ventre de Teran, abrindo-se-lhe as entranhas em um varonil ataque suicidário. Enquanto as vísceras de Teran grunhiam, seu corpo se expandiu e sua boca se abriu. Através da fissura, Lumak disparou uma terrível flecha luzente. Um relâmpago divinal destroçou suas entranhas. Teran estava com o ventre em pedaços. Sua matriz tinha se rasgado e seu coração havia sido ferido de morte. Havendo sido derrotado por dilaceração, o fôlego vital de Teran se extinguiu. Lumak contemplou o sôfrego corpo de Teran, que agora se sujeitava como um cadáver massacrado. Junto ao seu prostrado senhor, permaneciam seus 9 ajudantes, tremendo de terror. Incapazes de fugir, eles foram capturados pela rede de Lumak, e Riá, a quem Teran fazia chefe de sua hoste, estava entre eles. Do peito de Riá arrebatou-se a Ordem da Fortuna, que, sem nenhum direito, lhe tinha sido concedido. Seu novo senhor lhe pôs grilhões, mas seu antigo senhor, mesmo em agonia, o encadeou e estampou-lhe seu próprio selo para sujeitá-lo à sina devagar ao seu lado. Aos demais lunares do grupo de Teran, Lumak os atou e os fez cativos em sua própria volta. Prendeu todos os 8 lunares ao seu redor, fazendo-os girar, agora, em um rumo invertido. Depois Lumak partiu do lugar da batalha, e apanhado pela enérgica rede do solar amarelo, o vitorioso celestial deu a volta ao entorno de Taissun e se volveu para Izikarg e Ikarg, anunciando seu triunfo aos que lhe tinham renomado. O pequeno celestial Unano, que saiu a lhe receber, foi instituído como arauto para os outros celestiais. Marchou ao lado do glorioso Rúbil até mais à frente de Kan e de Cantu, onde permaneceu, observando o garboso Lumak a se conduzir para Algures no profundo espaço sideral. Após a grande batalha, o solar Taissun designou um novo caminho para Lumak percorrer. Agora, como galardão, ele recebeu por destino trilhar desconhecidas veredas engendradas por Taissun em direção ao além-mundo. Percorrendo vagarosamente pelos confins que até então eram ignotos, o errante Lumak avistou um luminoso celestial de tom castanho avermelhado. Na imensa e fria escuridão, o explorador Lumak, curioso e hipnotizado, se sentiu atraído pelo afetuoso calor da solitária luz. Logo o coração do viajante Lumak bateu mais forte, e ele se viu acelerando em direção a... O que estou vendo? Um solitário solar marrom? Oh, é o pequeno Virsum! Sim, o vagante celestial o havia reconhecido o pequenino solar de suas longas jornadas como cruzador errante. Mas ele nunca tinha se aproximado tanto do singelo lumiar. Quando Virsum, que vive na solidão do ermo, cravou os olhos no viajor Lumak, depressa o convidou com alegria. Venha, chegue mais perto, se aproxime para que eu possa te ver melhor. Ao confrontar a triste condição do solar marrom, sem esposa, sem filhos, sem companheiros, totalmente sozinho no mediano do nada, o sensato planeta Rúbil determinou sua fortuna e, sensibilizado, anunciou: Desde agora eu serei seu amigo, e ao seu redor eu irei perpetrar um atalho para o meu grande caminho. Logo eu retornarei à família do solar Taissun, e mais uma vez eu regressarei para estar contigo. E para que você não se sinta solitário, e como prova da minha amizade, eu deixarei 2 lunares para lhe fazer companhia, Kuing e Oshup. E assim o fez Lumak, designando seu próprio curso.
Em sua grande viagem, Lumak conjecturou sobre a sorte do inerte celestial Terã e de Riá, seu comparte lunar. E retornando às regiões de Taisum, Lumak se encaminhou para Terã e se deteve para ver seu sucumbido corpo. O celestial Lumak esteve planejando em seu coração dividir habilmente o debelado monstro Terã. Então, como um mexilhão, o dividiu em duas partes, separando o tronco das partes inferiores. Pisando esmagadoramente na parte inferior de Terã, o senhor Lumak a apartou completamente da parte superior. Maravilhado, o vencedor desagregou os canais internos do derrotado celestial e contemplou suas veias aurideadas. Convocando seu ajudante Mirtes ao seu lado, Lumak ordenou-lhe que arrastasse a cabeça cerceada de Terã e a pusesse no vazio. Em rápida obediência, Mirtes se lançou sobre o trôpego Terã para a dificultosa tarefa de transferi-lo de lugar, varrendo suas chorreantes águas. Neste ínterim, Lumak disparou um raio de resplendor, dando um sinal ao lunar Oxup para que auxiliasse Mirtes a conduzir a parte superior de Terã a uma região desocupada. Com cautela, Oxup guiou também o encadeado Riá para que estivesse por companheiro da parte seccionada. Em seguida, Lumak refletiu quanto ao futuro da parte inferior de Terã, e logo o Senhor Celestial decidiu. Eu quero que seja um troféu imperecível do combate, um aviso constante nos céus que memore minha vitória e assinale o lugar da batalha. Deste modo, Lumak golpeou a parte de baixo com seu corpo espesso até transformá-la em partes pequenas. Depois as enlaçou e as entrelaçou em uma largueada cinta. Formou-se assim o Anel de Terã, como firmamento para separar as águas das águas e marcar o local do duelo celestial. E para evitar que os restolhos de Terã deixassem sua formação e buscassem seu gerador, Lumak ordenou que Kyris, o dedo de Terã, permanecesse ali como guardião, correndo por dentro da alargada cinta. Assim, com bastante habilidade, Lumak engendrou suas obras no firmamento, separando as águas superiores do acima das águas inferiores do abaixo. E depois, quando o celestial Rúbio cruzava os céus a inspecionar os novos sextantes de seu extenso caminho, da nova morada do singelo Nano até a zona de Taisum, Lumak mediu as dimensões. Naquele limiar, o nobre senhor se deteve e, com ligeira hesitação, permitiu que Caron, um de seus secundários, permanecesse ali como companheiro de um nano. Depois seguiu lentamente ao firmamento, o lugar onde se deu a batalha. Ao passar pela região de Taisum, Lumak refletiu com remorso no desvanecido Terã, o primeiro companheiro do Solar Amarelo e detentor de águas primordiais. O poderoso Lumak contemplou com muita atenção a parte superior ferida de Terã, que agora jazia dentro da volta de Hansa. Ele percebeu que as generosas águas da vida seguiam emanando das entranhas de Terã, e suas veias aurideadas refletiam os raios de Taisum. Neste momento, Lumak lembrou-se então da semente da vida, do legado do Unicriador, e refletiu que quando pôs seus pés sobre Terã, quando partiu em pedaços, sem dúvida partilharam e mesclaram suas sementes. Assim, Lumak se dirigiu ao solar Taisum e lhe disse: faça com que seus quentes raios curem as feridas de Terã, que sua parte rota receba vida e que ele se mantenha em sua família como um filho, que as vastas águas possam se reunir em um só lugar, aparecendo terra firme, e que por Terax, terra firme, seja conhecido a partir de agora. Fazendo caso às sensíveis expressões do sábio Lumak, o engendrador Taisum decretou: que o celestial abatido seja reparado e revigorado continue em minha família. Que Terax, terra firme do abaixo, seja seu nome a partir de agora. Eu farei que, com seu giro, haja dia e haja noite, e nos dias eu o proverei com os meus raios curadores. Eu designarei que Ria rodeie imutável ao redor de Terax por um circuito lunar e que brilhe na noite. Como uma criatura noturna, Ria será por companheiro de Terax para todo sempre. Exultante, Lumak contemplou as ordens do imponente Taisum. Depois, o viajeiro cruzou os céus a inspecionar as regiões. Aos celestiais que lhe tinham elevado, Lumak concedeu posições inabaláveis, destinando e fixando suas voltas para que nenhum transgredisse a de outros. Para completar,
Lumak fortaleceu as eclusas celestes, pondo portas em ambos os lados. Uma segunda morada, e bem remota, ele escolheu para si nas profundas dimensões do além do pequenino Nano. Por fim, Lumak suplicou a Taisum que decretasse para ele a grande volta como sua recompensa. A isso, todos os celestiais levantaram a voz desde suas posições. Que a soberania de Lumak seja sobressaltada. O mais radiante dos celestiais é que seja, na verdade, o grande filho de Taisum, nosso solar amarelo. De seu régio pódium, na região central dos celestiais, Taisum ofereceu sua bênção celestial. Lumak manterá um régio cruzamento nos céus, e como cruzador celestial ele será conhecido. Os demais celestiais não cruzarão nem acima nem abaixo, porquanto ele nutrirá a posição de pastor celestial. Por destino e para sempre, eu sustentarei a grande volta de Lumak. Satisfeito com os acontecimentos, Lumak desfilou entre os celestiais, exibindo seu garboso caminhar. E agradecendo a calorosa recepção oferecida por Cantu, Lumak tomou o nobre lunar de Trão, que orbitava retrógrado, e o presenteou. E depois de passar pelo feliz e não mais solitário Nano em seu novo curso interestelar para os confins do universo, o Celestial Rúbio acomodou outro guardião. Para resguardar a família de Taisum, Lumak nomeou seu servo Yerish, quebrando seus grilhões. Em liberdade, Yerish estabeleceu uma larga volta para cercar a todos. Depois disso, Lumak seguiu para os imos siderais. Terminado o período de hibernação e seguindo sua programação, as câmaras de estase iniciaram um processo suave de despertar de Arxênio e Haroldo. Logo as campânulas das câmaras se descerraram e as duas testemunhas despertaram. Abrindo os olhos, eles buscavam se levantar vagarosamente, ao que Eldoranque os cumprimentou e lhes aconselhou de imediato. Bom dia, meus amigos! Bem-vindo ao mundo real! Por favor, permaneçam deitados por mais alguns minutinhos, enquanto se recuperam dos efeitos do intenso sono. Durante esse tempo, vamos conversando. Eu preciso saber se vocês estão cientes de quem somos, de onde estamos e o que fizemos nos últimos dias. E tendo Arxênio e Haroldo afirmados que sim, com suaves balanços de cabeça e verbalmente, o ancião de Eras prosseguiu articulando. A hibernação incidiu com grande sucesso. Nenhuma anomalia foi registrada. E de acordo com os resultados, a transmissão do sonho-visão de Kalu foi bem sucedida. Estejam preparados, pois depois de um pujante café da manhã, eu vou querer saber como vocês receberam a mensagem da Batalha dos Celestiais em detalhes. Devido ao fato de vocês terem reagido muito bem ao procedimento e os resultados se oferecerem satisfatórios, eu prolonguei o período de estase por mais 12 horas. Assim, vocês despertaram às 6 horas da manhã do 4º dia da semana, muito bem dormidos, repousados, restaurados e certamente melhorados. Bem, enquanto conversávamos, eu realizei novos exames e agora estou comparando eles com os do dia antes de hibernarem e com os do dia que procedemos com a estase. Tão logo se levantem, poderão ver, por si mesmos, os prodígios que ocorreram. Autorizados por Eldoranque a se levantarem, Arxênio e Haroldo se acomodaram sentados frente a monitores e conferiram os 3 exames apresentados. Eles ficaram assombrados com os díspares resultados. Cada um revelava suas atividades neurocerebrais de forma completamente diferente. Diante do presenciado, Arxênio se manifestou. O que precisamos fazer agora é conferir e praticar essa maravilhosa faculdade. E após terem recebido um merecido desjejum e estarem bem alimentados com sucos, frutas, cereais, leite e maná, as testemunhas puseram-se a discorrer sobre o sonho-visão de Kalu. Contaram em detalhes todos os momentos da epopeia celestial. Assim, tendo aferido que Arxênio e Haroldo exibiam revigorantes melhoras em suas lembranças, o ancião de Eras lhe explicou que o elixir Elshir, que tomaram nos últimos dias, é de fato um tônico alquímico, esclarecendo. Esta poção balsâmica foi preparada pelos Mentats de Lumak. Ela atua como um hábil reconstrutor de DNA. Suas mentes principiarão um acelerado processo de hipertrofia. Nelas, o raciocínio, com a lógica e com a razão, será ressaltado. O processo de hibernação
opera intensificando o potencial de desempenho de quem fez uso do vivificador hidroalcoólico Elshir. Logo, encontrando-se todos à mesa da nave central, em descontraído bate-papo e enlevados em uma atmosfera de plena satisfação que permeava o ambiente, Eldoranque retomou o controle da crônica. Assim termina o capítulo 8 do livro A Saga dos Elohins, Missão Auridium.